o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. O verso 10, que é o versículo central dessa mensagem. E não murmurem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Até aqui, amém? Máximo da sua atenção, vai ser uma palavra rápida. Eu quero pregar hoje para vocês sobre os perigos da murmuração. Quero falar hoje sobre a murmuração. Irmãos, jovens, abençoados por Deus, esses versos que eu li aqui agora no capítulo 10, o próprio apóstolo Paulo, ele está contando a história do povo de Israel. E eu quero aqui, nesse início da mensagem, você que talvez não conheça a história, você é novo na fé, ou nunca ouviu falar dessa história, é importante você conhecer, porque no verso 6 aqui, Paulo vai dizer assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Então, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Pessoa sábia é aquela que vê o erro de outra pessoa e não comete aquele erro. Vê as consequências do erro daquela pessoa e não comete o mesmo erro. Se você quiser ser sábio, jovem, na sua juventude, observe aqueles que fazem práticas más. Veja as consequências dele e não faça igual. Assim você vai ser muito sábio e muito bem sucedido na sua vida. Então Paulo aqui, ele nos ensina muito, porque a história de Israel, querido, é uma história que é um grande exemplo para mim e para você. Porque Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, eu não mudo. Ou seja, Paulo está alertando o seguinte: olha, o mesmo Deus que há 2000 anos atrás, ou muito mais, 3000 anos mais ou menos atrás, ele fez a mesma coisa com aquele povo rebelde. Esse Deus, se nós praticarmos a mesma coisa, ele fará também. Então, para você entender um pouco dessa história, vou contar bem rapidamente. Em Gênesis capítulo 12, vai falar sobre a história de um homem chamado Abrão, que depois mudou-se para o nome Abraão. Desse homem nasceu a nação de Israel. Para você entender, a nação de Israel nasce através de um homem chamado Abraão. Deus chama esse homem, pede para ele sair da sua terra de Ur dos Caldeus, para ele ir para uma terra que ele não conhecia. Essa terra, chamada Canaã, hoje é a Jerusalém atual. Tem muitas pessoas que confundem Canaã. Que terra é essa? Canaã hoje é a Jerusalém, que vocês estão vendo, está tendo guerra lá. Então essa terra, biblicamente dizendo, Canaã, é a Jerusalém. Então um homem por nome de Abraão, ele saiu de uma terra chamada Ur dos Caldeus, foi para essa terra Canaã, chamada hoje Jerusalém. Amém? Deus então fez uma promessa para esse homem. Disse: olha, Abraão, conte as estrelas dos céus, conte a areia do mar, porque assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que isso concretizou. Abraão não viu a sua descendência numerosa, mas Deus cumpriu a sua palavra, porque de Abraão veio o filho da promessa, chamado Isaque. De Isaque então nasce da descendência Jacó, e de Jacó nasce as 12 tribos de Israel. E quando Jacó, ele tem um encontro com Deus no vale de Jaboque, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, muda o nome de Jacó para Israel. Essa é a história básica do povo de Israel. E o próprio Deus, em Gênesis 15, verso 13, disse a Abraão, mesmo antes da sua descendência existir, o próprio Deus falou assim: Abraão, o seu povo vai ser peregrino em uma terra estranha durante 400 anos. O povo nem existia, Abraão nem filho ele tinha, e Deus já profetizou o futuro, que esse povo
entraria numa terra estranha e ficaria 400 anos escravo nessa terra estranha. E quando nascem as 12 tribos de Israel, o povo então cresce. Os irmãos de José, você conhece a história, vêm de José como escravo para o Egito. E desse menino José então passa-se 12 anos, ele se torna governador do Egito. E há uma fome muito grande na terra onde Jacó estava alojado. E o que a Bíblia diz? O que a história diz? Todo o povo de Israel vai para o Egito. E eles estabelecem ali no Egito, porque José era o governador daquela terra. E diz a história bíblica, se você ler depois Êxodo, Gênesis, Êxodo, você vai ver que o povo de Israel cresceu em grande número. E o faraó, que era muito amigo de José, ele morre. Morre José, morre faraó, morre todo aquele povo. E o novo faraó, que assume o comando, diz a Bíblia que ele não conhecia nada sobre José, sobre o Deus de José, sobre o Deus de Jacó, sobre o Deus de Israel. Ele não sabia nada. E ele assusta, por quê? Porque um grande povo, os judeus, os hebreus, eles cresciam muito, diz a Bíblia que eles eram muito férteis. Eles começaram a multiplicar na terra do Egito, e a Bíblia diz que eles eram mais numerosos do que o povo do Egito. E a profecia, a palavra de Deus, que Deus fala com Abraão, lá em Gênesis 15, ela se cumpre. Esse novo faraó torna-se o povo de Israel escravo nessa terra do Egito. Até aí está tudo bem? Estão entendendo? E o que acontece? Esse povo então começa a ser escravo do povo egípcio de Faraó. E diz a Bíblia então que Deus levanta um homem chamado Moisés. Todos conhecem Moisés. Deus então levanta esse homem chamado Moisés. Através de uma sarça ardente, Deus chama aquele homem e fala assim: Moisés, eu escolhi você para libertar o meu povo dessa escravidão. Diz a Bíblia que Moisés assume o chamado e ele começa a ter combates com Faraó. E ele chegava até Faraó, falava assim: o Deus, Criador dos céus e da terra, está mandando você liberar o povo dele para adorar no deserto. E aí o que a Bíblia diz? O que a história conta? Que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. O povo não entendia, porque Moisés pedia libertação e Faraó endurecia o coração. Mas era da permissão de Deus que o coração de Faraó se endurecesse, para que o povo de Israel, que há 400 anos não tinha contato nenhum com Deus, imagina, 400 anos vendo uma outra nação adorar outros deuses estranhos. Imagina uma geração, querido, um menino, desde pequenininho até a sua velhice, até a sua morte, sem ter contato nenhum com Deus. Então Deus decide mostrar o seu poder, a sua glória. E o que diz a história? A história diz que Deus então manda 10 pragas na terra do Egito. A primeira praga eu escrevi aqui: o Nilo vira sangue. Eu vou enfatizar aqui para mim chegar onde eu quero chegar, só para mostrar a vocês o que Deus fez naquela época. Aos olhos humanos, Moisés chegava diante de Faraó: o Senhor está mandando você soltar o povo dele. Faraó: eu não vou soltar. A Bíblia diz então que Moisés pegava o cajado dele e tocava nas águas, e todo o rio Nilo se torna sangue. Todos os peixes do rio morrem. Passada outra semana, o coração de Faraó endurece. Deus vai lá e manda a segunda praga, que era a praga de rãs. Diz a Bíblia que na cama das pessoas as rãs entravam, subiam, muitas rãs. E aí Faraó dizia: Moisés, pede para o seu Deus tirar essa praga, porque eu vou te libertar. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus endurecia o coração dele. E Deus mandou a terceira praga, praga de piolhos. A quarta praga, moscas. Depois Deus mandou a quinta, morte dos rebanhos. Deus manda a sexta, feridas no corpo, chagas. Deus depois manda a sétima, que é o granizo.
A 8ª, gafanhoto. Deus depois manda trevas sobre toda a terra do Egito. E a 10ª praga é a morte de todos os primogênitos, de todos os filhos. E o interessante aqui, irmãos, é que em todos esses momentos da ação de Deus no Egito, a congregação de Israel não era afetada. Todo o Egito, ele era afetado, mas o povo de Israel não era afetado. Imagina, pensa comigo, na 9ª praga, que é a praga das trevas, não me lembro aqui se foi uma semana, se foi um dia inteiro, mas imagina um dia inteiro em trevas, escuridão, mas somente no arraial de Israel ter luz. Imagina, você lá na sua tenda, lá, imagina você lá naquela época, você é um hebreu, um judeu, você abre a sua tenda, até a porta da igreja tem sol, mas da porta da igreja para lá, tudo escuro. Assim foi a ação de Deus na vida daquele povo. Então diz a história que Faraó decide libertar o povo de Israel. Que grande poder, né? Deus fez, Deus operou. E não bastasse isso, Deus ele conduz o seu povo ao deserto, e o povo vê com os próprios olhos um mar se abrindo. Quem já foi na praia? Amém? Todos já foram na praia? Quem não foi, vá na praia, que é muito bom. Aprende com o pastor e pegou um jacaré. O pastor é monstro, né, pastorzão? Homem do jacaré. E não bastasse isso, irmãos, aquele povo viu um mar se abrindo, dividindo ao meio. Um aquário natural. E a Bíblia diz que eles passam pela terra do mar seco. Nem úmido estava. Deus seca o caminho. Israel passa por essa terra seca, um corredor, as paredes de água, e o povo de Israel passa. E quando todo o povo passa, o mar fecha e mata todos os egípcios. Lindo, maravilhoso. Só que o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo, vendo todas aquelas maravilhas, ele cometeu um grande pecado, que é o que eu quero pregar para vocês aqui nessa noite, que é o pecado da murmuração. Olha só, eu separei alguns versículos só para você ter noção. Deus conduz aquele povo ao deserto. Se faltava água, a Bíblia diz que Moisés tocava na rocha, a rocha saía água para eles. Se faltava comida, a Bíblia diz que Deus todos os dias mandava um maná fresquinho em cada montante da terra para aquele povo comer. E Deus falava assim com aquele povo, com Moisés: fala para aquele povo para não guardar nada, porque amanhã vai ter pão fresco para eles de novo. Aí chegou um momento que Israel queria carne. Daniel, Deus vai lá e fala com Moisés: Moisés, fala com o povo que eu vou mandar carne para eles também comer, para eles fazerem um churrasco no deserto. Deus manda carne para aquele povo. Então aquele povo tinha comida, tinha bebida, tinha tudo. Tem um estudioso, não sei se é verdade, ele fala que o maná, o sabor do maná era de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então uma pessoa comia o maná, ela sentia, por exemplo, gosto de arroz, um exemplo. A outra comia, sentia gosto de feijão. Era segundo a necessidade de cada pessoa. Se é verdade eu não sei, mas eu posso crer que esse Deus é poderoso para fazer isso. O cara acorda, a fim de chupar uma manga, um exemplo. Aí come o maná tem gosto de manga. Deus saciava a fome de cada um, de acordo com a sua necessidade. Deserto é quente, né? De dia. E à noite é muito frio. O que Deus fazia? De dia tinha uma nuvem fresca, uma brisa suave, João. O povo não sentia calor de dia. Eles andavam no deserto numa nuvem fresca. E diz a Bíblia também que as roupas daqueles homens nunca envelheceu. Os sapatos daqueles homens não se desgastavam, porque Deus cuidava daquele povo.
tudo que aquele povo queria, irmãos, Deus dava, porque Deus é Pai, Deus nos ama, Deus ama você. Só que esse povo cometeu esse pecado, e tem muitos jovens aqui nessa noite cometendo esse pecado, o pecado da murmuração, o pecado da reclamação. Aquele povo tinha nuvem, de dia fresca, e à noite a nuvem virava um fogo, para aquecer Israel. Eles dormiam sem coberta, Juninho, imagino eu, porque também à noite, João, era fresco, era um ambiente tranquilo, um ar-condicionado natural. Meu Deus, hein? Olha que maravilha. Deus cuidava daquele povo. Só que diz a Bíblia que foi passando o tempo, aquele povo caiu nesse pecado. Olha só, Êxodo 15, 24. Então o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Êxodo 16, 2, 9. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. Êxodo 17, 2 e 3 diz: o povo se desentendeu, pois com Moisés exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhe respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Números 14, do verso 2 ao 30, diz: todos os israelitas reclamavam: antes tivéssemos, olha o que esse povo estava dizendo, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Deixa eu só voltar a fita aqui um pouquinho. Aquele povo, diz a Bíblia, eles faziam barro, tijolo, pegavam o barro e desse barro faziam tijolos para as construções no Egito. Você já viu na internet como que é um trabalho de formar tijolos? Você já viu como que é? Depois pesquisa. Que terrível que é. E além dos tijolos ficarem prontos, eles tinham que carregar na mão. Na internet mostra hoje o trabalho à mão de como é fabricado os tijolos de argila. Eles formam o tijolo, se eu não me engano, colocam no fogo. Quando sai, está fresco, eles colocam, tem até mulheres que colocam na cabeça, fazem empilhadeira na cabeça. E vai andando com muitos quilos na cabeça. Essa era a situação do povo de Israel, lá no Egito. Deus tira aquele povo da escravidão, coloca eles numa nuvem fresca, dá eles maná, dá eles carne, dá eles bebida. Eles não trabalhavam, eles estavam 100% protegidos e guardados por Deus. Só que eles falam assim: melhor era nós ter ficado lá no Egito. É melhor nós morrermos pelo deserto, porque nos falta água. Aqui, o povo era tão mentiroso. Quando faltava águas para ele? Nunca faltou água. Eles eram mentirosos. Deus nunca permitiu com que faltasse nada. Então, esse pecado, aquele povo cometeu. Eu quero alertar você sobre esse pecado. Talvez você está aqui nessa noite, jovem. Você tem tudo. Tudo você tem. Só que na sua boca só tem murmuração. Na sua boca só tem reclamação. Você reclama da casa onde você mora. Você reclama da família onde você está. Você reclama talvez da comida que você come. Você reclama talvez do celular iPhone 11 ou, sei lá, 8 Plus, tá ruim. Que é o 14, que é o 15. Reclama do tênis que nem furou ainda. Tá top o tênis. Só porque você tem o tênis 2 anos de uso, você reclama do tênis ainda. E Deus lá em cima, olhando para você, vendo e observando a sua atitude. E Deus me enviou aqui para dizer a vocês que vocês estão correndo um grande perigo. Porque se tem uma coisa, querido, de uma forma bem simples, vamos dizer bem jovial para vocês, que chateia Deus, é a tal da murmuração. Se tem algo que entristece o Senhor, é ver Deus vendo os homens reclamar, murmurar. E hoje a murmuração está por coisas simples, coisas tão pequenas. Eu fico vendo alguns
jovens recém-casados, não me lembro aqui muito da igreja, mas é mais por parte da minha família. Os cara comprou apartamento, tem carro para andar e está reclamando. Meu, gente, apartamento MRV, que é top, tá? Muito bom. Carro bom, mas só porque ainda não comprou o sofá, está reclamando. Só porque ainda a geladeira inox, de 2 portas que abre assim, ó, não comprou ainda a geladeira, porque a geladeira que ela ganhou de R$1.000, a simples, está reclamando. E Deus vendo. Morava lá na Vila do Chaves. Morava lá na Vila do Chaves. Mudou da Vila do Chaves, Deus colocou no apartamento. Não, esse apartamento é pequeno, cubículo. E tem apartamento agora, MRV passou, tem até piscina. Mas tá ruim. Você tá doido, eu vou nadar nesse piscinão de Ramos? Quem nunca ouviu isso, gente? Você tá doido, essa piscina e todo mundo entra nela. Mas ela não percebe que a murmuração não sai da boca dela. Compra o carro, muda de carro. Nossa, mas não é o que eu quero ainda. Dá vontade, meu filho, o que você quer? Dá vontade, o que você quer? Em nome de Jesus. Mas isso é o mal. Que outrora vocês estavam cegos, mas hoje Deus abriu os olhos de vocês. Isso é o mal de muitas pessoas. Vocês vão perceber o perigo e as consequências da murmuração. Eu quero falar da primeira aqui. A murmuração, querido, ela vai causar em você morte. É o primeiro tópico que eu quero falar aqui. Em Israel, foi morte física. Deus é o mesmo. Deus sabia que Deus pode matar você também? Ele é Deus. Se Deus decidir fulminar você, de tanta murmuração, ela vai causar na sua vida morte. E se não já causou em você morte, você não está enxergando. Porque um homem morto, quem já viu uma pessoa morta, o que é uma pessoa morta? Ela não enxerga, ela não ouve, ela não se movimenta, e ela não fala, certo? Essa é uma pessoa morta. E existem pessoas mortas aqui nessa noite. Ah, mas pastor, eu estou vivo. Você está só a capa da gaita, vou falar assim. Mas espiritualmente você está morto, sabia? Você não enxerga o que Deus enxerga, você não ouve o que Deus ouve, você não se movimenta segundo a vontade de Deus, você não fala aquilo que Deus deseja com que você falasse. Eu tenho uma notícia para você: você está morto. Só está a capa, só está perambulando por aí, mas o seu interior, o seu espírito está morto. Foi o que Deus fez com Adão e com Eva. Eles morreram, vivos, mas morreram, porque perderam o Senhor. Então a murmuração na sua vida, ela vai causar morte. Porque diz a Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 12, diz assim, presta atenção: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. E aí? Será que o psicólogo que vai resolver sua situação? Não vai. Será que você está sentindo aí tristeza? É o psicólogo? Não. É porque você não está guardando a sua língua do mal. Provérbios 18, 21 diz assim: o poder da vida e da morte está na língua. O próprio povo de Israel deu a sentença para eles mesmos. Sabia que você mesmo dá a sentença para você mesmo?
A Bíblia diz que com a sua boca você será perdoado, ou com a sua própria boca você será condenado. O poder está dentro da sua boca, está na sua língua. O poder da vida e o poder da morte. Em Números, eu acabei de ler aqui, o próprio povo falou assim: melhor será nós morrermos nesse deserto. O povo deu a sentença. O povo deu a sentença deles mesmos. E tem muitos de vocês, querido, que estão dando sentenças para vocês mesmos na sua vida profissional, porque você não para de falar que nada vai dar certo para a sua vida. Você está dando a sentença para você mesmo: eu não vou ser nada na minha vida. Não vai ser mesmo. Eu vou morrer sozinha. Vai mesmo. Eu vou morrer sozinho. Vai mesmo. Eu não vou conseguir encontrar um homem de Deus. Vai mesmo. Você está falando, né? Eu não vou conseguir encontrar uma mulher de Deus. Vai mesmo. Pastor, eu não consigo obedecer meu pai. Vai mesmo. Você está dando a sentença para você mesmo. Pastor, eu não consigo crescer espiritualmente. Vai mesmo. Você mesmo está dando a sentença para a sua própria vida. Então a primeira coisa que vai acontecer com o murmurador: ele morre. Ele adquire a morte. E aí a pessoa para de enxergar. Já reparou que talvez você não está conseguindo enxergar a murmuração mais na sua vida? Você lembra, pastor, um trabalho que o senhor fez por Deus, da pulseirinha? Era a pulseirinha? Meu Deus. Alguns anos atrás, Deus direcionou o pastor, colocou uma pulseirinha na gente, e não era para nós reclamarmos de nada no dia, nada, né, pastor? Não lembro quantos dias, se eu não me engano 7 dias, eu não lembro, mas era tipo assim, 7 dias, não tinha que reclamar de nada. Por exemplo, nosso sol está quente, deu ruim, você tinha que voltar atrás de novo. Meu Deus, ali nós descobrimos o quanto nós somos murmuradores. 6 meses, direto. Quanto nós somos murmuradores. Mas sabe por quê? O motivo? Estamos mortos, não enxergamos mais. Não, para nós aqui, acorda de manhã, nossa, que saco. Tem que trabalhar, eu tenho que estudar hoje, meu Deus, que é professora de português. Hoje tem matemática? Não. Quantos anos você está assim? Nó, tem Enem no final do ano, nem, né? Nó, tô nó. Igual o João, meu filho, é assim, nó. O João, quando está nervoso, nó, para, pai, nó. E aí? Até quando você vai ficar na morte, querido? Até quando você vai ficar atraindo morte para a sua vida? Segundo, você pode deixar de receber as promessas de Deus ou adiá-las. Porque aquele povo, isso que é triste. Isso é muito triste. Imagina você saber que um trajeto do Egito até Jerusalém, Canaã, era de 15 dias. Olha que triste. Só que por causa da murmuração, o trajeto se tornou 40 anos. Meu Deus, gente. E aí? E se o que Deus preparou para você, como está sendo falado aqui, já está tudo pronto, mas é você que não consegue ficar pronto para aquilo que Deus prometeu para você? Isso não dá uma, sabe, que negócio no seu coração? Não, estou perdendo tempo demais, sabe? Só depende de mim. Sabe aquele negócio que dá, você, poxa, só depende de mim, cara. A Bíblia diz em Isaías que é o desejo de Deus me abençoar, ter pensamentos de paz e não de mal, de dar o fim que nós desejamos. Está em Isaías. É o desejo de Deus abençoar você, jovem. É o desejo de Deus. Era o desejo de Deus pegar Israel, colocar lá em Canaã. Deus queria isso o tempo inteiro, mas o próprio povo atraiu morte para eles. Deus não quer isso para você, mas é você que está atraindo isso para a sua vida. Então a murmuração, ela pode fazer com que você não alcance aquilo que Deus prometeu para você. Isso é muito sério.
E não só isso, a murmuração ela pode adiar o tempo de Deus na sua vida. Deus adiando o tempo, mais sofrimento. Deus adiando o tempo, perdemos mais tempo. Percebe o quanto isso é sério? Israel, o trajeto deles era 15 dias. 15 dias, gente. Saindo de 400 anos de escravidão, gente, imagina. Me faz lembrar que quando eu saí do Ceasa, meu Deus, eu lembrei do Egito. Chapa no Ceasa, carregando peso o tempo inteiro. Vocês não têm noção não, irmãos. Quem trabalha de peso aí, Deus abençoe vocês. Só Deus. Me fez lembrar do dia que eu saí. Virei vendedor. Quando eu montei na moto, falei, meu Deus, estou trabalhando sentado. Imagina aquele povo, gente, carregando um tijolo na cabeça, tomando chicotada, carregando pedra, quebrando pedra. É liberto, vê a glória de Deus. Mas na hora de entrar na terra, começa a murmurar, começa a reclamar. E é assim com muita gente, está quase. Deus faz maravilhas, aí a gente que é pastor, que é líder, a gente fala assim, agora vai. O irmão vai agora. E não é, você torce para o irmão e agora, cadê o irmão? O irmão some. Sumiu o irmão. Sumiu o irmão. O irmão sumiu. Aí vai nós mandar mensagem. Cadê você, irmão? Poxa, nós ralamos demais com você, irmão. Cadê você? O pastor, nossa, o irmão está lá. Na bênção lá, está lá, não sei o quê. Quando o irmão volta, tudo de novo, irmão. Tudo de novo. A gente pega o irmão de novo, cuida, ora, aconselha. Irmão lá, vai o irmão de novo. Vai irmão, vai irmão, vai irmão, vai irmão. Cadê o irmão? Sumiu de novo. E quantos anos pessoas estão assim? Só de convertido tem 15. Meu Deus, em 15 anos, quantas pessoas? Você acha, agora vai, irmão, agora o irmão vai. O irmão vai ser abençoado. Agora o irmão vai. O irmão não vai, até hoje, tem 15 anos, irmão. Israel vai entrar Israel, vai entrar. Viu a terra? Israel viu a terra, João, viu a terra, agora vai. Me volta os caras e fala assim, não, a terra tem gigante. Não tem como aquela terra não. Deus prometeu a terra para eles, eles viram a terra. Viu a terra, viu a promessa, imagina. Deus aqui agora mostrar a você a sua promessa. Você vê ela, contempla. Ah não, nessa terra aí tem gigante. Dá não. E o tempo só foi passando. Você não percebeu que o tempo na sua vida só está passando, não? Você está achando que é Deus? E não é Deus. Não é Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer tudo diferente. Só que é você mesmo que está adiando a promessa de Deus na sua vida. É você mesmo que está atrasando a promessa de Deus também na sua vida. E aqui eu finalizo essa parte para entrar para o final. E falo para você sim, gente, para vocês jovens. Porque a murmuração, ela tem um problema, ela afeta outras pessoas. O murmurador vai murmurar para quem? Para alguém. Então o murmurador sempre procura outro murmurador para ficar na roda dos escarnecedores. Aí a minha fala para vocês, jovens, é a seguinte: até quando vocês vão ser um Maria vai com as outras? Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, gente. Falei no Habitudes que sexta-feira, os meninos estão aqui. Falei, gente, aqui tem uma salvação, vida eterna. Eu até brinquei com eles, vou até ficar de pé para tentar causar um terror aqui, para tentar. Tem uma vida eterna te esperando. Você um dia vai morrer. Um juízo de Deus vai vir sobre a sua vida. O que vocês estão arrumando? O que vocês estão arrumando? Querido, meu filho, a sua vida é individual. Sua vida é individual. O que você está indo na onda do outro? Chega na escola, você se transforma. Ah, mas meu pastor, porque a minha amiga, que deixa ela escorregar lá para o inferno, deixa ela. Mas você não tem que ir na ideia dela. Você não tem que ir na murmuração dela. Você não tem que ir na onda do seu amigo, meu filho. Olha para você mesmo. É a sua própria vida individual. É a sua vida. É você que está ficando para trás. Não é o outro não. É você que está se prejudicando, não é o outro não. Quando você
anda com o outro, querido, não é o outro, é você, sempre vai ser você. Eu fico imaginando aqui os Maria vai com as outras lá no Egito. O camarada lá tinha nada a ver com nada. Aí só porque o cara era famosão lá na tribo, né? Um exemplo, imagina, 3 milhões de pessoas. Sempre tem um valentão, verdade ou não? Sempre tem um bonzão da turma, o sabe tudo. O vai contra os líderes, vai contra Moisés. Só que o cara é top. O cara arrasta tudo, o cara é inteligente, o cara é top. Eu fico imaginando os bobão que fica lá. É mesmo, né? Nossa, realmente, né? Poxa vida, nós estamos aqui no deserto, né? O marzinho abriu? Como assim? Verdade, né? Nós estávamos lá no Egito, lá pelo menos nós tinha comida, casa. Pelo menos nós tinha, né? Aqui no deserto, para você ver, uma nuvem. Eu tinha teto, aqui tem uma nuvem me cobrindo. Os bobão. Aqui, com todo respeito, pode ser bobão. Pode ser bobo, gente. Isso é bobeira. Sabe o que é bobeira? Bobeira, eu já tive a idade de vocês. Eu sempre falo aqui e repito, glória a Deus, eu me converti na juventude, 16 anos. Louvado seja Deus, nunca fui bobo. É o que eu vi um cara bobão lá, querendo desviar, vai com Deus. Deus me dá outra amizade. E daí? E vinha Satanás pro meu lado, falei, filha, vai procurar outro Satanás. Que eu vou casar com a mulher de Deus. E é isso mesmo, hein? Caçar com Dalila, com demônio? É, gente. Né, pastor? Aí, o pessoal chega até nós, pastor Hélio. Não, porque o seu preferido de Deus. Não, querido. Não existe preferido de Deus, não. Existe plantio. Plantio. Deus te deu, nossa, seu casamento é maravilhoso. Você é homem de Deus. Não, eu plantei lá atrás. Eu não fui Maria vai com as outras, não. Eu não fui em boate, nada. Os meninos, os jovens, começou a encrespar uma época aí. Eu falei com a Lorena, nós estávamos namorando, nós vamos cascar fora. Gostava desde demais. Andava com eles, comia pastel, comia cachorro quente, não comia nada também, que às vezes não tinha dinheiro. Tudo, prosa, na casa do a gente ia, falava de Deus, ia para o monte. Quando começou, irmão, os valentão, e querer levantar contra a liderança, falei com a Lorena, vamos cascar fora. Vamos embora. Que é isso, meu filho? Eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. E não deu outra. Infelizmente aconteceu. Antigamente a gente tinha um grupo de jovens, como vocês aqui. Só que os meninos, Maria vai com as outras. Infelizmente não estão na presença de Deus mais. E assim é vocês. Até quando? Deus está falando com você, até quando? Até quando? Ou você vai decidir o seu futuro hoje, ou você está jogando fora o seu futuro. Porque a murmuração faz isso. Terceiro e último. Dá um glória a Deus aí, amém? Porque essas folhas aqui, aleluia. Glória a Deus. Terceiro, olha só. Você, o tópico, né? Está lutando contra o próprio Deus. Tem situações, gente, que Deus permite na nossa vida para o nosso crescimento. Só que aí vem a murmuração. Só que é Deus que permitiu a situação para o seu crescimento, para a mudança, para Deus fazer um movimento, para Deus fazer mudança completa na sua vida. Só que você não entende, porque o primeiro tópico, você está morto por causa da murmuração. Aí você não está entendendo o agir de Deus na sua vida, aí você murmura. Aí o que está acontecendo com você? Você está lutando contra o próprio Deus. Você vai ganhar? Foi Paulo. Quem conhece Paulo? Que era Saulo. Deus levantou a igreja dele na terra. Jesus morreu, ressuscitou, levantou a sua igreja. Aí Paulo, que era Saulo, queria ser o justiceiro de Deus. Justiceiro, pastor. Eu fico imaginando Paulo na casa dele. Nossa, vou pegar esses cristãos agora. Vou prender todo mundo, vou chicotar todo mundo. Mal ele sabia que ele estava lutando contra o próprio Deus. É você. Você está rindo para mim? Você está lutando contra o próprio Deus, na sua própria oração. A sua própria murmuração, você está lutando contra Deus. É Deus que está permitindo isso na sua vida. E para o seu bem, para o seu crescimento. Só que aí você está sendo um justiceiro na oração. Ai, gente, deu ruim. Paulo está indo a Damasco para matar os cristãos. Aí Jesus aparece para ele no meio do caminho. Ei, Paulo, para que você está me perseguindo? Ó, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Paulo estava perseguindo os cristãos, mas mal ele sabia que ele estava perseguindo a própria vontade de Deus. Quando você murmura, querido, você persegue o próprio Deus, que permitiu essa situação na sua vida. Por isso que Deus não vai te responder. Por isso que Deus não vai fazer, não vai mudar a situação, porque é Deus que está permitindo para o seu crescimento. Vocês estão entendendo? Queria chamar o pessoal do louvor. E eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: que todas as nossas provações, querido, que vêm de Deus, amém? Todas as provações que nós passamos, todas as lutas, sejam elas dentro de casa, sejam elas no trabalho, lutas que o próprio Deus permite, sempre será para o seu bem, sempre será para o seu crescimento. Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, vai dizer assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, a experiência vai produzir esperança. Deus, na sua forma de trabalhar, Ele produz em você um crescimento que você nunca será capaz de conseguir. Então, no nome de Jesus, jovens, peça ao Espírito Santo, para quando a murmuração vir sobre a sua vida, ela não venha mais, ela caia por terra. Peça para o Senhor, os meninos vão cantar um louvor aqui agora, pode ser agora, para Deus causar em você um entendimento, de modo que vocês nunca mais murmurem. Pastor, mas parece impossível. Gente, é possível. É possível quando vocês entendem que a murmuração só vai prejudicar você, que a reclamação só vai trazer morte para a sua vida. E o dia que você entender que Deus está no controle de fato da sua vida, você para de murmurar. Você para. Você vai começar a enxergar o agir de Deus nas fases mais difíceis da sua vida. Aí ninguém vai entender nada, porque você vai estar glorificando a Deus nos piores dias da sua vida, porque você entendeu que Deus está causando em você um crescimento que você não é capaz de conseguir. Você pode fazer faculdade, você pode fazer anos de vida, o que você quiser, mas diz a Bíblia que o conhecimento e a experiência vem do Senhor. Quando nós vemos em Ezequiel 37, Ezequiel está no vale sequíssimo. Quem conhece a história? Ezequiel está no vale muito seco, cheio de ossos. Aí Deus vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, o que você vê? Ele fala assim: eu vejo um vale seco, de ossos sequíssimos. Ezequiel, você acha que eu posso fazer desses ossos um grande exército? Ezequiel falou assim: tu sabes, Senhor. Sabe quando você não está entendendo nada? Sabe a sua palavra, Senhor? O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Ezequiel, à vista de Ezequiel, nada poderia acontecer. Ele estava num vale sequíssimo, de ossos sequíssimos. Para os homens era impossível. Então, quando você estiver nessa situação, saiba que existe um Deus, querido, que Ele sabe o que Ele está fazendo. Que as palavras de Ezequiel sejam as mesmas palavras ao sair da sua boca: Senhor, o que eu vejo é um vale seco, mas tu sabes o que o Senhor está fazendo. Eu confio no Senhor. Amém? Coloque sobre os seus pés. Vamos orar, vamos cantar esse cântico.